Olá, meus irmãos, espero que todos vocês estejam bem. O tema que eu vou discorrer nesses próximos minutos se trata da ortodoxia. A visão comum que se tem é de que a ortodoxia nada mais é que uma versão oriental da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas como a gente vai ver aqui nessa discussão, há pontos estruturais bem divergentes. E o primeiro a se destacar é quanto à sua origem. Enquanto que a Igreja Ocidental utilizou da teologia de Agostinho para moldar a sua visão, a sua concepção, a Igreja Oriental buscou a influência dos pais gregos, principalmente Atanásio, e dos pais capadócios, para então formar o seu teor teológico. O grande cisma, né, então a grande divisão aconteceu em 1054, quando Miguel Cerulário foi excomungado da igreja. Ele era então patriarca de Constantinopla, e esse é considerado o grande marco, o grande divisor das duas igrejas. Elas viriam a se aproximar já no século XX, através dos dois líderes que tentavam ali um ponto de trégua entre esses dois mundos. Algumas diferenças a gente pode ver no seu sentido mais estrutural e também prático. As principais, eu vou listar algumas delas aqui, é quanto à controvérsia da presença de estátuas, que é o que a gente vê no meio ocidente, no mundo ocidente, e a de ícones no meio oriente, como formas ou, digamos assim, instrumentos de adoração. Há também a sujeição ao Estado, que isso é visto, é percebido no contexto oriental. No contexto ocidental, a gente vê digamos, a obrigação dos seus sacerdotes não contraírem matrimônio, eles são obrigados a permanecerem em celibato. Já no meio oriental, no meio ortodoxo, isso é permitido, isso é algo aceitável. Já outra diferença que a gente pode encontrar também é quanto à liturgia. Enquanto o meio ocidental assimilou, ou digamos assim, contextualizou com a cultura em que ele estava inserido, já a Igreja Ortodoxa Oriental sempre foi, de forma irretocável quase, conservadora, não aceitando inovações, não aceitando qualquer adição ao meio litúrgico, à sua adoração. E outro ponto que a gente vai discutir mais à frente é quanto às controvérsias em relação à Trindade, a adição do termo filioque e também a teoses ou deificação. Por ocasião desse distanciamento da Igreja Oriental com a sua cultura e consequentemente influência, na verdade, eles permaneceram sem quase ter relações extras ou além dos limites geográficos em que ele estava inserido. Então, a influência da igreja ortodoxa se restringia ao contexto oriental apenas. No entanto, com o advento da Reforma Protestante, principalmente os anglicanos perceberam a necessidade de buscar na patrística e também na tradição da Igreja Antiga elementos que poderiam fundamentar esse movimento que surgia ali a partir do século XVI. Então, novamente, o contexto ali oriental ganhou um enfoque por ocasião disso, porque eles haviam mantido ou preservado essa tradição, como mencionamos no início. Um dos pontos que construiu a teologia oriental foi justamente essa firmeza nas tradições da igreja antiga, daquela igreja quando se tinha um conceito ali de unidade, e dos seus primeiros concílios, aqueles concílios ecumênicos, aqueles concílios que são tidos como universais. Uma característica também interessante da teologia ortodoxa é a sua maneira de definir Deus. Por ser Deus alguém transcendente, um ser transcendente, e nós, de forma limitada, racionalmente limitada, nós não podemos definir Deus em sua totalidade. Portanto, dizer que Deus é infinito, na nossa limitação e na nossa compreensão de infinitude, seria uma maneira de limitar Deus.
Portanto, uma forma mais adequada de se definir Deus seria através da linguagem apofática, ou seja, uma linguagem de negação. Então, eu não posso dizer que Deus é infinito, mas eu posso dizer que Deus não é finito. E aí eu preservaria aquele conceito que eu não posso conceber com a minha mente limitada. Então, sobre aqueles pontos que são divergentes, a Trindade. A visão ortodoxa sobre a Trindade é algo extremamente importante na construção da sua doutrina. E não apenas na visão teológica, mas porque o homem só consegue conceber a si mesmo quando ele tem uma visão clara sobre a doutrina. Eu vou fazer uma breve citação do que diz o texto. Eles entendem a doutrina não apenas como uma abstração teológica teórica, mas como uma comunidade divina habitada por três pessoas coiguais, cada uma plena e completamente Deus, cuja comunhão divina é tão completa que cada membro habita plenamente o outro. Portanto, Deus ele não é apenas unidade, ele é a união em si, é algo como que miscigenado, que sequer pode ser concebido em seu sentido, digamos, independente, as pessoas da Trindade. Então essa visão divergia do conceito ocidental. Outro ponto é a adição do termo filioque. Lá no Concílio de Constantinopla, ficou estabelecido que o Espírito Santo procedia do Pai. No século VI, no Concílio de Toledo, essa convicção foi alterada. Então, foi adicionado no credo niceno o termo filioque. E a partir daí, o Espírito Santo não procedia apenas do Pai, mas procedia do Pai e do Filho. Na visão oriental, isso enfraquecia o conceito de unidade da Trindade, porque passava então o Espírito Santo a proceder de duas fontes e não apenas da fonte primária do Deus Pai. Isso também enfraquecia o conceito da monarquia, da Trindade enquanto um ideal monárquico ali. Deus Pai sendo, digamos, tendo essa função de grande rei, vamos colocar dessa forma. E isso causou também um grande desconforto, porque não apenas havia sido uma adição herética, segundo a visão oriental, mas também porque não havia sido colocado como um concílio ecumênico, em que as partes foram ouvidas, as partes opostas foram ouvidas, inclusive através de uma participação ativa da Igreja Oriental. Portanto, isso já gerou um incômodo por essa definição contrária, enquanto que os orientais acreditavam e firmavam a sua teologia baseada nesse caráter monárquico do Deus Pai e o Espírito Santo procedendo apenas dele. O outro ponto que eu quero destacar é a respeito da deificação ou teoses. Essa doutrina afirma que os cristãos tornam-se participantes da natureza divina, com base em passagens como João 17:21, que diz que Cristo está orando para que todos os seus discípulos sejam um com ele, sejam um em nós, na figura da Trindade, mas também em 2 Pedro 1:4, quando diz que nós, os cristãos, seríamos participantes da natureza divina. Portanto, o Espírito Santo ocupa duas funções, ou duas características, digamos assim. Ele é o ser divino, a terceira pessoa da Trindade, mas ele também é o divinizador, ou seja, aquele que faria com que os cristãos se tornassem deuses, mas deuses com D minúsculo, não a figura como nós temos a respeito de Deus. E essa ideia de participar da Trindade não é algo relacionado à essência ou ousia, a ideia da essência ali da Trindade que é partilhada pelas três pessoas, mas sim na ideia imanente ou que é manifesta através das energias. Esse conceito é muito semelhante à ideia protestante que nós temos de santificação progressiva. Então, é um processo que inicia ainda em vida, mas que ele vai ocorrendo progressivamente à medida em que o Espírito Santo vai agindo. Então, dessa forma, é bem semelhante, é algo a se comparar, mas não com a mesma característica.
Uma das críticas do protestantismo à Igreja Ortodoxa é quanto à presença de ícones, né? Isso é bem enfático. Até uma visão limitada a respeito da Igreja Oriental por estipular ou reduzi-la apenas a isso. Então, enquanto que a Igreja Ortodoxa ela assume a presença de ícones, é diferente da visão ocidental da Igreja Apostólica Romana quanto à presença de estátuas ou de elementos como nós comumente vemos em nosso contexto e ao nosso redor. Os ícones para os ortodoxos, na verdade, não têm a função, não são alvo da adoração. Na verdade, eles materializam a adoração. Então, eles são, digamos assim, como livros abertos que facilitam, que fazem com que os cristãos lembrem ou visualizem a Deus. Então, eles têm essa função de designarem ou de instruírem a adoração. O argumento para legalizar essa prática, a presença, na verdade, de ícones, se dá pelo fato de Cristo ter encarnado. Segundo João Damasceno, a representação de Deus, mas somente da segunda pessoa da Trindade, somente de Jesus Cristo, é lícita pelo fato de Cristo ter assumido forma corpórea, ter assumido um corpo físico. Por fim, para encerrar essa apresentação, a Igreja Ortodoxa é difícil de tecer críticas quanto à sua concepção, porque ela se manteve muito firme quanto à tradição ali da Igreja Antiga e permaneceu com os conceitos dos primeiros concílios, dos concílios ecumênicos, mas a gente percebe 3 críticas quanto à sua teologia, digamos assim. Ao primeiro, ela parece ter sido congelada no tempo, enquanto que é um ponto positivo por ter mantido essa ideia tradicional e conservadora, ela não contextualizou com a cultura tanto local quanto do mundo além dos seus horizontes. Por isso, a sua influência é muito restrita ao conceito ali oriental. Então, quando o movimento islâmico começou a se difundir, a igreja não teve muitas formas de lutar contra aquilo, justamente por ter uma unidade muito forte a ponto de ser até nociva, não permitindo dialogar com outros meios. Outro ponto questionável é a exclusividade. Então, a Igreja Ortodoxa Oriental se intitula como a Igreja verdadeira, inclusive recusando ou aceitando a legitimidade de outros tipos de comunhão, como o protestantismo e a Igreja Católica Ocidental. E o terceiro ponto é quanto à veneração de ícones. Por ser algo muito sensível, existe uma linha muito tênue entre veneração, como afirmam os ortodoxos, de ser apenas um instrumento, algo pelo qual eles visualizam, não tendo um valor intrínseco naquele objeto, naquela cruz, mas é muito sensível, é muito próximo da adoração. Portanto, essa é uma crítica também relevante ao meio oriental ortodoxo. Essa é a minha apresentação. Espero que tenha abençoado com conhecimento a vida de vocês. Deus os abençoe.